Olá pessoal, sou o Down, de novo com mais um devaneio, reflexão que seja, dia a dia, né? Bom, estava pensando que às vezes quando se você tiver o Facebook, alguma rede social e fica aparecendo aquelas frases motivacionais ou conselhos, que hoje em dia é muito normal, você já deve ter percebido alguns memes ou um desses com quadrinhos dizendo coisas do tipo: ah, coisas que eu gosto agora na minha vida adulta. Dormir em casa, ficar em casa, ler em casa, comer em casa. Quando não é isso, é aquele tipo: ah, você vai sair no sábado à noite? Aí aparece uma figura de uma pessoa deitada dizendo: eu no sábado à noite. Aí tá a figura deitada na cama, ou mexendo no telefone, ou dormindo. E que quando eu olho, eu penso: tudo bem, se depender de uma questão de idade. Por exemplo, a minha, um exemplo, 40 anos, realmente você já não tem mais aquela energia toda de um jovem de 20 anos, 20 e poucos anos, para sair para festa ou para algum, algum encontro, então para procurar alguma coisa, né? Algum evento. É normal que você não tenha mais essa energia quando você tem 40 anos, porque realmente você já está mais cansado e tal. No meu caso, é até duas vezes pior por eu ter problema cardíaco, né? Então, o que acontece? Eu olho isso e penso, para pessoas mais velhas pode até fazer sentido, mas para as pessoas mais novas, eu não concordo completamente pela seguinte questão. Quando eu era novo, toda a minha experiência, as amizades que eu fiz, as experiências que eu passei, tudo que eu precisei para formar meu caráter, minha experiência como ser humano, eu tive que viver no convívio social com outras pessoas. Isso foi extremamente importante e necessário para que isso acontecesse. Aí você vê a geração de agora, o que acontece? Pessoas introspectivas, com TD isso, TD aquilo, as doencinhas da moda, em casa 24 horas por dia, ou num computador, ou num celular, ou num videogame, numa tela, de frente para uma tela, preguiçosas, não querendo sair, não querendo caminhar, não querendo pegar um sol, sentar numa praça, conhecer alguém diferente. O que acontece? Aí essas pessoas envelhecem, vão se tornando seres humanos. Não posso dizer piores, mas vamos colocar assim, menos produtivos, né? Então, eu penso assim, cara, as pessoas ainda que o mundo tenha mudado, tudo que tem a ver com essa questão, claro que tem a ver com essa questão de internet, entendeu? Redes sociais, isso mudou de uma forma catastrófica a realidade das pessoas. É fato, não tem como ir contra isso, mas o que acontece? Tudo isso que eu falei são coisas que dependem da pessoa querer fazer, se esforçar em fazer, ou aplicar algum tipo dessas ações que possam ter a ver com convívio social dentro da sua rotina comum. É claro que, por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha, aí no seu trabalho você vai ter seus colegas de trabalho, tá? Não, você não é obrigado a fazer amizade com colegas de trabalho, tá? Mas você vai ter que se envolver socialmente com eles de alguma forma no seu emprego. Isso eu estou dizendo para pessoas que trabalham com público e tudo mais, funções que fazem com que você tenha que falar com outras pessoas de fato. Então você vai lá, vai conversar, você automaticamente vai ouvir histórias deles de vida, vai ouvir conselhos, vai ouvir exemplos do que fazer ou do que não fazer. Ou outra coisa importante, você pode vir a pegar contatos para alguma área que você esteja interessado, ou que não esteja e que seja uma área que você passe a gostar, porque vai conhecer a partir do que a pessoa vai contar para você. Então, existem muitas vantagens e é uma coisa necessária, porque a internet pode ser um livro aberto, um mundo, mas o grande slogan da internet, né, quando ela estava surgindo, era o famoso, né, pessoas mais conectadas. E é irônico
como essa conexão que eles querem implicar nessa frase seria a conexão de pessoas. Só que para mim não passa de uma conexão de rede mesmo, uma conexão de IP, entendeu? Porque as pessoas estão na internet, mas elas estão cada vez mais desconectadas pessoalmente uma das outras. Então não é certo dizer que há uma conexão entre as pessoas por causa da internet. Só a conexão propriamente dita. As pessoas estão conectadas por uma rede e tudo mais de internet. Mas conectado porque o que acontece? As redes sociais são um ótimo exemplo disso. As pessoas conhecem pessoas com gostos em comum, interesses em comum, tudo mais. A primeira vez que elas conversam para poder saber que existem essas coerências é sim uma conversa um pouco mais duradoura e tudo mais, mas depois acontece aquela outra coisa que também é normal de você estar vendo hoje em dia, redes sociais, canais, páginas ensinando você a ser uma pessoa fria, a você não ir atrás de conversar da pessoa, você tem que ficar na sua, você tem que ser frio, você não pode dar o braço a torcer, não pode ser o primeiro a puxar uma conversa, porque isso vai demonstrar fraqueza e toda essa lorota. Então o que acontece? As pessoas se conhecem, mas a coisa não flui como quando você conhece a pessoa pessoalmente. As amizades que eram feitas antigamente, cada dia que passava, ela era mais fortificada, ficava mais forte. Você conversava mais sobre outros assuntos, conseguia ver mais coerências entre o caráter da pessoa e o seu, e tudo mais. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia você vai lá, você conecta com a pessoa, conversa com ela muito no primeiro dia e tudo mais, marca algumas coisinhas, faz algumas coisinhas e depois fica essa coisa de um esperar o outro ser requisitado. A pessoa fica esperando ser requisitado. Ah, não, se fulano me mandar mensagem, eu também não mando. Ah, se fulano não falar comigo, eu também não falo. Porque senão eu vou estar demonstrando carência, isso e aquilo, isso é fraqueza. Toda essa coisa colocada na cabeça das pessoas hoje em dia. E aí acaba que as coisas não conseguem evoluir, tá? Como, como uma questão social, tanto para a pessoa quanto para outra pessoa. Ou seja, o vínculo entre o ser humano se torna superficial. Então você vai lá, é aquela pessoa com a rede social que tem, sei lá, 1.000 pessoas dizendo que tem 1.000 pessoas, 2.000 pessoas te seguindo, mas daquelas 1.000, 2, 3 não tem uma conversa profunda com você, ou não tem conversa nenhuma com você, ou não conversam nada que possa ser, vamos dizer assim, significativo para sua vida. Elas só conversam bobagem, elas só querem passar o tempo, esquecer os problemas, não dividir experiência. Alguns dividem e tudo mais, mas tipo, a grande maioria usa como um escape, né? E isso acaba acontecendo outra coisa interessante. As pessoas cada vez mais estão com mais medo de ficarem sozinhas consigo mesmas. E aí daí essa dependência de querer ficar em frente a uma tela, sempre conectado, sempre vendo piadinha, essas porcarias de internet para não ter que ficar sozinho com sua consciência, com a sua mente, que o natural é ela fazer o quê? Ver os aspectos da realidade e cobrar coisas que estão faltando da sua vida. Cobrar mais responsabilidade da sua parte, menos procrastinação. E aí as pessoas não. É como aquela famosa criança que na época da internet não tinha que ter o adulto para dizer para você que, ó, você não pode ficar o dia todo jogando videogame porque você tem que estudar, porque você vai precisar do estudo para ser alguém na vida, etc. Aí hoje em dia, como a internet deu um afastamento tanto de família quanto das outras pessoas, porque essa separação pela rede não é só entre amigos, né? As famílias também aconteceu de separarem muito. Geralmente uma mãe que não quer passar tempo com o seu filho, quer fazer outra coisa, dá um telefone, um tablet, um negócio na mão da criança e deixa ela lá se distraindo com a internet e vai fazer as coisas dela, entre aspas, né? Tipo, que interessa pra ela. E isso vai lá tornar no futuro uma criança que, né, não recebeu afeto, não teve o carinho da mãe, não teve experiências com a mãe, entendeu? E depois a mãe vai querer cobrar isso da criança, normalmente, né? Ah, eu não tenho muito relacionamento, meu relacionamento com meu filho não é muito profundo e tal. Aí geralmente vai culpar o filho e não ela, enfim. Então o que é que acontece?
por essa desconexão natural, as pessoas não se tornam seres humanos melhores. Então a gente está sendo completamente dominado pela tecnologia que devia ter vindo para facilitar as coisas para a gente, para tipo nos tornar seres humanos melhores. Está fazendo com que a gente esqueça o básico, que era o que funcionava, que é, né, você estar presente, dar afeto, carinho, ter experiências, trocar experiências. Isso está cada vez mais distante. Então você vê uma legião de jovens, de pessoas mais novas, que não tiveram experiências básicas que pessoas da minha idade tiveram. Tipo, meu Deus, tipo, sei lá, no caso de um menino ter o primeiro encontro, dar um primeiro beijo numa menina, tipo, você vê jovens de 21 anos, 22, nunca, meu Deus, sequer abraçaram uma mulher, uma menina da mesma idade, não tiveram um relacionamento, ou iniciaram ou tentaram descobrir. Claro que os dias de hoje não tão muito favoráveis para isso. É muita lei que, né? Muitas leis para as mulheres que, porra, praticamente deixam os homens de mãos atadas. Você não pode dar um oi, não pode encostar no ombro, que já é assédio, já é isso, já é aquilo. Então, também tem essas dificuldades que não vamos tapar o sol com a peneira e dizer que não existem. Então, tem essas dificuldades que não tinham antigamente e que tornam as coisas muito mais difíceis. Mas, ou seja, outra coisa, né? Que a internet espalhou de forma mais pesada, né? Algumas coisas de tipo, poxa, com certeza as outras ondas feministas de antigamente não tiveram o peso que a de hoje em dia tá tendo com a internet, né? Antigamente já não era com a internet. E também os ideais eram coisas mais sensatas, não eram coisas tão bobas do tipo, uma mulher olhar, homem olhar pra mulher e a mulher se sentir assediada. Isso não faz nenhum sentido. Então, além dessas coisas, também a questão da família, que eu acho uma das mais importantes, né? Porque a família sempre é a base de tudo, né? Uma família bem estruturada, planejada, entendeu? Presente é sempre não que seja extremamente necessário, mas é a base para tornar o ser humano um ser humano funcional básico para a sociedade, né? Para a vida dele como um todo. Então, até isso, a internet, o afastamento, a desconexão tomou conta, né? Tipo, você vê os natais, datas comemorativas, tudo de forma muito fria, muito vaga. Não há afeto, não há mais surpresa, não há mais emoção. É uma coisa muito superficial. Quase que como uma cena de filme ensaiada, mal feita, e o diretor tendo dito, deixa assim mesmo, tudo bem. Porque antigamente tinha, as pessoas achavam que não contava. A gente, mesmo da época antiga, não contava. Achava que não contava tudo isso, que isso não fazia diferença. Mas só quando não se tem é que se sente falta, né? Que é o que a famosa frase todo mundo conhece, né? Quando se perde é que se dá valor. Então, quando eu olho para os dias de hoje, eu fico pensando, nossa, eu achava que na minha época isso não era tão importante ou não fazia diferença. É exatamente o contrário, faz toda a diferença. A gente vê pessoas cada vez mais presas numa tela, mais reclusas, querendo se envolver cada vez menos com os outros seres humanos e aparecendo cada vez mais outras coisas para que os seres humanos se afastem um do outro. Como essa questão do homem e da mulher que eu estava dizendo. A questão de emprego, né? E agora tem esse negócio de IA, que o pessoal está dizendo que vai tomar grande parte das coisas que as pessoas fazem. Eu mesmo que desenho desde os 8 anos, gostava muito de desenhar. Comprei um tablet com caneta para poder, tipo, aprender de forma digital, né? Como é a evolução. Aí você vê lá, vai lá, bota um prompt no IA e a IA faz um desenho, sei lá, 300 mil vezes melhor que o seu, que você ou não faria tão rápido, ou não faria com tantos detalhes, ou etc, etc. Então, cada vez mais parece que vai haver um afastamento da raça humana, da própria raça humana, diante de uma ferramenta que era para que eles não aproximassem, né, mas que evoluíssem juntos, né?
Porque aproximar não tá aproximando. Como eu disse, tá mais afastando do que qualquer outra coisa. Então, por exemplo, falando de uma coisa pessoal minha, eu fui um cara que eu pensei assim, como eu sempre gostei de jogo, eu falei, poxa, eu vou montar um computador bom, muito bom, porque aí, quando eu tiver amigos para jogar ou coisa do tipo, o meu computador vai ser bom, não vai ter problema, posso chamar eles para jogar comigo e tudo mais. Aí, qual é a realidade? Eu montei um computador muito bom, mas eu não tenho ninguém para jogar comigo. As pessoas que eu conheci, mesmo, né, só pela internet e tudo mais, sempre que eu vou conversar, a pessoa dá uma desculpa diferente, né? Aí é o famoso, o problema deve ser você, porque sempre essas pessoas que eu chamava jogavam com outras pessoas. Então, sei lá se é o meu gosto, é o jeito que eu arrumo os meus jogos, ou os tipos de jogos que eu jogo. Então, já parei de entender, sabe? Eu penso assim, o meu pensamento é o seguinte, quando a pessoa quer uma coisa, ela faz, tá? Não importa o que seja, não importa que ela não tenha tempo, não interessa. Ela arruma um tempo quando ela quer fazer. Se ela não quer fazer, ela não faz, tá? E aí, ela nunca vai dizer sinceramente pra você assim, eu não quero fazer isso com você. Não, ela vai inventar qualquer desculpa porque as pessoas não querem parecer os vilões da história. Todo mundo quer parecer sempre muito cordial, muito bonzinho, muito, sabe? Mas a realidade é essa. Se ela não quiser, ela não vai falar de forma clara e objetiva com você. Ela não vai olhar pra sua cara e dizer, não, eu até quero jogar, mas contigo não, com outra pessoa eu jogo. Porque sempre tem aquela coisa de, eu vou machucar o sentimento de fulano e tudo mais, mas poxa, olha como é idiota. Se você não joga com a pessoa que quer jogar com você e você diz que não quer jogar com ela porque não quer, não tem nenhum outro motivo, só porque não gosta da pessoa, não quer de fato, é uma coisa que, pô, quem tá ouvindo tem que respeitar, mas a outra pessoa vai pensar assim, não, eu não quero que a pessoa pense que eu sou uma pessoa ruim falando isso. Poxa, mas você não tá fazendo uma coisa que a pessoa quer fazer com você, e amigos deveriam fazer juntos, ou seja, então, você falar na cara que não quer uma coisa é bem melhor do que ficar mentindo, correto? É assim que eu penso. Mas muitas pessoas não pensam assim, então eu simplesmente deixo quieto. Ou seja, nem sempre. Esse pequeno ponto que eu comentei também é aquela famosa não crie expectativas, não pense que as coisas vão ser só do jeito que você quer. Não pode fazer planejamento baseado numa coisa que é incerta, que você não tem certeza. Então, isso é relevante. Mas não deixa de ser um ponto que, já que não tem antigamente aquela questão de você chamar um amigo para sentar do seu lado, fala assim, cara, vamos jogar nós dois juntos aqui e tudo mais, a pessoa aceitar, você joga, era uma coisa tão natural antigamente que hoje em dia, eu acho que esse sistema de ter que, nossa, toda aquela coisa que eu falei de ter que criar o vínculo, se aproximar da pessoa, fazer aquele joguinho de desinteresse ou não fazer, ou esperar que ela faça, tudo isso, pelo menos pra minha idade agora, é muito cansativo, então eu simplesmente deixo pra lá, mas fico pensando, sinto saudade da época que era tudo muito fácil. Era só olhar pra pessoa e dizer, fulano, você gosta de tal jogo? Eu também gosto. Pô, tem jogo lá em casa, vamos jogar? Vamos. Pronto, acabou. Em menos de 10 minutos, a pessoa tava com você na sua casa jogando. Foi uma coisa que aconteceu comigo na minha época de escola. Eu era um cara que eu gostava muito de estampar camisa, assim, manualmente. Como eu desenhava diretamente nas camisas. Eu fiz um emblema de um jogo de luta da Capcom chamado Rival School, que eu era muito fã, muito, muito fã. Então eu fiz o logotipo de uma escola lá, que é a Gueto ou Gedo, não sei, eu acho que é Gueto, ou Guedo High School, que era de uns alunos mais revoltados. Tinha lá uma motoqueira, um lutador de sumô, um rapaz que mexia com faca. Eu era muito fã desse grupo que dá pra você escolher pra jogar. Eu fiz o emblema da escola deles num casaco meu. Eu tinha um casaco que eu andava com ele pra tudo que era. Era até engraçado, tinha chuva, sol, eu ia com ele. Aí um dia na escola eu tava andando com ele e um rapaz que era da minha sala, que eu nunca tinha conversado, olhou voltando pra casa com esse casaco, e ele tava assim um pouco atrás de mim, assim, poucos metros, andando, depois chegou perto de mim, falou assim, caramba, esse símbolo aí nas tuas costas não é daquela escola daqueles personagens revoltados que tem lá no Rival School. Eu falei, pô, sou fã, tu tem um jogo, tu joga o jogo? Ele, cara, eu gosto, tem um jogo lá em casa, pô, sabe jogar? Bora lá em casa. Mano,
Eu nunca conversei com um cara o ano inteiro no colégio. Por causa de um desenho, por causa de uma coerência da época, um gosto em comum, eu fui na casa desse cara. Eu, cara, vamos lá. Eu fui na casa do cara, nunca tinha pretendido ir. Fui lá, ele botou o jogo, nós jogamos o dia inteiro. Foi até legal porque eu encontrei meio que alguém que era tinha o meu nível, né? Porque ele gostava também do jogo, então ele já sabia algumas manhas que eu sabia. Cara, uma experiência muito legal. Agora eu te digo, cadê isso? Isso pode acontecer nos dias de hoje? Da forma que aconteceu comigo, não acontece, cara. As pessoas já teriam milhões de empecilhos de pensar, pô, vou pra casa de um estranho, o cara pode estar mentindo. De tanto que a internet bota na sua cabeça que o mundo tá assim, que as pessoas são assim, que não tem mais gente boa, que não tem mais gente honesta, é realmente uma bagunça. Bom, então, concluindo é isso. Muito obrigado para quem escutou e até a próxima.